Imagine accidentally telling your Brazilian friend that you need him to push you and discover that you actually said to pull you instead. These vocabulary landmines happen more often than you think. And today, we're exposing some of them so you can skip the traps and hopefully don't hurt yourself. Brazilian Portuguese is a vibrant, dynamic language with countless variations and expressions and possibly unexpected twists. Unlike textbook Portuguese, the Brazilian Portuguese from the streets is full of colorful expressions and variations and nuanced meanings that can completely derail your communication if you don't take care. Language is more than just words. It's a cultural bridge, and one wrong word can turn a friendly conversation into a comedy of errors. But we are here to help you avoid those mistakes. And we're gonna do this entirely in Portuguese. O vocabulário do português brasileiro pode ser uma caixinha de surpresas. Mas algumas dessas surpresas, às vezes, mais parecem armadilhas, especialmente para estrangeiros aprendendo português brasileiro. Nesse vídeo, nós vamos explicar algumas dessas armadilhas mais comuns em português. Veja 4 exemplos de armadilhas muito comuns e perigosas, especialmente para você que não é brasileiro e está aprendendo português brasileiro. Primeira, gírias regionais. Sim, tem certas expressões e gírias que mudam, palavras que mudam de significado dependendo de qual região ou qual estado você está. Segunda armadilha, expressões coloquiais, informais, mas que nunca, jamais devem ser traduzidas literalmente. Terceiro, falsos cognatas, palavras que soam muito parecidas com palavras em inglês, mas que têm um significado totalmente diferente. E por último, contexto cultural. Algumas expressões ou piadas que precisam de um certo contexto cultural para serem entendidas. Todas essas são coisas que você não vai encontrar em nenhum livro de gramática. Entender todas essas nuances é algo muito mais relevante e importante no seu aprendizado de língua portuguesa do que regras gramaticais que ninguém sabe. E atenção, quando eu digo ninguém sabe ou ninguém entende direito, eu incluo aqui muitos brasileiros. Vamos para alguns exemplos que vão ajudar você a evitar as armadilhas do português. Por exemplo, a palavra ficar. O que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra ficar? É possível que para a maioria das pessoas o primeiro significado que vem à cabeça seja to stay. E é verdade, mas esse é apenas um dos possíveis significados de ficar. A verdade é que ficar é praticamente uma carta coringa no baralho do vocabulário do português brasileiro. Isso porque ficar pode também significar ter um encontro romântico com alguém, até praticamente namorar alguém. Exemplo: ah, você viu que a Suelen ficou com o José na festa da noite passada? Esse ficar significa muito mais do que to stay, mas quer dizer passar a noite romanticamente falando. Mas isso não é tudo. Outro exemplo: ficar pode significar também se tornar, ou to become. Por exemplo, fiquei muito feliz com a sua apresentação noite passada. Fiquei muito feliz. Ou eu fiquei muito nervoso a noite passada quando eu tive que falar português com meu amigo pela primeira vez. Ficar nervoso, ficar animado, ficar ansioso. Esse uso de ficar é diferente. Não quer dizer fisicamente estar ou permanecer em algum lugar. E por último, um outro possível significado de ficar tem a ver com a localização, de fato. Por exemplo, você pode dizer: onde fica o banheiro? Onde fica o banheiro?
Quão longe fica São Paulo do Rio de Janeiro? Onde fica a sua casa? Onde fica o seu trabalho? Nesse caso, ficar tem mais a ver com o significado de estar localizado em algum lugar, estar posicionado em algum lugar. Vamos agora para os perigosos falsos cognatas. Por exemplo, a palavra passar, o verbo passar, significa muito mais do que to pass in English. Exemplos de passar pode significar, por exemplo, querer alguma coisa, querer que alguém lhe entregue alguma coisa. Sentado numa mesa no restaurante, você pode ouvir um brasileiro dizer: "Passa o sal, por favor." Você pode me passar o azeite? Me passar, me dê, me entregar. Esse é um dos significados de passar. Outro pode significar também to go through something. Por exemplo, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o aperto que eu estou passando. Ou você não sabe o que eu passei na vida para chegar até aqui. Ou ainda, você não sabe o que eu passei para aprender português brasileiro. Esses sentidos de passar têm a ver com passar por uma situação, com vivenciar, viver algo. E ainda um outro sentido de passar pode ser de localização também. Eu passei por 2 McDonald's antes de chegar aqui. Então eu passei por 2 McDonald's antes de chegar aqui. Uma outra palavra que é um falso cognata é uma pegadinha, digamos assim, para estrangeiros aprendendo português, e eu ouço muitos de meus alunos caírem nesse erro. É a palavra realize em inglês, que soa muito parecido com realizar em português. Mas realizar significa algo diferente. Em português, realizar não tem nada a ver com perceber ou entender alguma coisa. Mas, na verdade, realizar tem a ver com to accomplish, com conseguir fazer algo ou com realmente produzir algo. Exemplo: o que você conseguiu realizar esse ano? Você conseguiu realizar tudo o que você queria esse ano? Ou vamos realizar um evento no final desse mês. Vamos realizar um evento, vamos fazer um evento, vamos produzir um evento. Muito diferente do realize. Você não pode, quando eu realizei isso, quando eu realizei, eu vi que estava falando português. Não, esse realizar não dá para usar no português dessa forma. E uma outra palavra também muito interessante, que é fácil de confundir, fácil cair na armadilha, é actually. Atualmente. A palavra actually não significa atualmente. Em português, atualmente significa agora, nesse exato momento. Ou recentemente, atualmente, no mundo, as pessoas usam muito a internet, as redes sociais, atualmente. A versão correta de actually em português significa na verdade. Na realidade, é assim que a gente fala quando você quer em inglês dizer actually, na verdade, na realidade e não atualmente. Atualmente significa nesse instante. Falar também das expressões regionais, que mudam de significado ou que são mais usadas especificamente em algumas regiões. Por exemplo, mano é uma palavra muito usada em São Paulo e quer dizer bro. E aí, mano? Mano, eu fui lá e tal. Então, é uma gíria muito comum em São Paulo. Mais usada em São Paulo do que em outros lugares. Oxe é uma expressão de surpresa que é característica da Bahia e da uma região do Nordeste, mas que se espalhou hoje por todo o Brasil, e você vai ouvir pessoas em São Paulo também falando oxe como uma expressão de surpresa. Oxe, aí depende da entonação, né? O nordestino vai falar talvez mais oxe, e em São Paulo você vai ouvir oxe com entonações diferentes. E por último, mas não menos importante, uma palavra que pode mudar completamente o rumo da sua conversa, dependendo de onde você usa ela, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. A palavra é bolacha. Aliás, isso envolve todo um contexto cultural
E aí que tá, esse já encaixa no último ponto também que falamos, algumas piadas. Você precisa de contexto cultural para entender algumas diferenças. Essa palavra se encaixa tanto no terceiro ponto de gírias e expressões regionais, quanto no quarto ponto, que é um bom exemplo de algo que você precisa de um contexto. Existe toda uma rivalidade entre São Paulo e Rio de Janeiro, e uma parte dessa rivalidade tem a ver com essa palavra, bolacha ou biscoito. Isso porque biscoito, no Rio de Janeiro, é o cookie, só que é uma guloseima, digamos assim, algo que você come, né, um cookie, mas não o cookie americano, qualquer tipo de cookie, é o biscoito. Em São Paulo, eles chamam esse mesmo biscoito de bolacha, mas no Rio de Janeiro, bolacha é um tapa. Sim, se você me dá uma bolacha, capaz de você receber um tapa no Rio de Janeiro. Claro que isso não vai acontecer com pessoas normais, mas haverá uma certa piada e risadas em torno do uso dessa palavra no Rio de Janeiro. Bolacha. Me dá uma bolacha? Me dá uma bolacha pode ser me dá uma surra, me dá um tapa, me dá uma pancada. E enquanto em São Paulo é a mesma coisa que biscoito. Por causa da rivalidade São Paulo e Rio de Janeiro, existe quase que isso se tornou quase um assunto de questão nacional, também, essa briga entre qual é o correto, biscoito ou bolacha. São dois times completamente diferentes e cada um defende com unhas e dentes o jeito de se referir a isso aqui. Então, você pode estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais esse contexto e escolher em qual time você joga. Eu sou do time biscoito porque nasci no Rio de Janeiro. E você? É do time biscoito ou do time bolacha? Comenta aqui pra mim no final desse vídeo. Agora vamos às dicas finais para que você continue fazendo progresso com seu português brasileiro, falando, atingindo a fluência sem medo de errar e ficando atento a essas nuances que envolvem a jornada de aprendizado de uma nova língua. Primeira dica: escute português brasileiro o máximo possível. Cerque a si mesmo de conteúdo como esse do YouTube ou como o nosso podcast Keep Speaking Portuguese. Você pode ouvir os episódios, conversas naturais. Acesse o link aqui, você pode ter acesso a muito conteúdo gratuito ou também a entrar na nossa comunidade paga para ir um passo a mais e aprofundar-se ainda mais nas nuances e nas expressões, na cultura, na história, nas músicas, tudo que tem a ver com o português brasileiro. Isso vai ajudar você a não cair nessas pegadinhas. Segunda dica que vai ajudar você a continuar evitando armadilhas: pratique com nativos. Você pode conversar com nativos e especialmente nativos de diferentes regiões. Se você não tem essa oportunidade, você pode também marcar uma aula comigo e eu vou ajudar você a ter uma visão completa do vocabulário de diferentes regiões. Ou ainda, ao escolher o seu conteúdo, consuma conteúdo com também diferentes sotaques e não apenas os principais assim do Brasil. Procure conteúdos de regiões diferentes, de brasileiros de lugares diferentes. Terceira dica: evite ao máximo traduções literais. Evite usar o Google Tradutor para aprender novas palavras ou o vocabulário. Isso não é muito bom. Eu prefiro até mesmo usar o Google Imagens para aprender uma palavra nova do que o Google Tradutor. Ou então, se for usar o Google Tradutor, confira no Google Imagens se a tradução que o Google te deu bate com a ideia que você quer passar com aquela palavra ou aquela expressão. Última dica: aprenda vocabulário novo dentro de contexto. Sim, procure aprender a usar uma palavra dentro de uma frase, ao invés de apenas aprender aquela palavra isolada. Isso vai ajudar você a entender como algumas palavras estão sempre acompanhadas de outras e como as ideias são mais importantes do que palavras. Agora vamos para o ponto alto desse vídeo. Uma palavra
que tem muitos significados. Meia. Quando você ouve a palavra em português brasileiro meia, o que vem na sua cabeça? Comenta aqui comigo. Vou dar um tempo para você pensar e comenta aqui no vídeo o que significa para você meia em português brasileiro. Agora vamos a algumas possibilidades. Meia pode significar socks, uma peça de roupa que você veste no pé antes de colocar um tênis, por exemplo, ou um sapato. Isso é uma meia. Mas também pode significar metade. Se você for comprar um ingresso para um evento, para ir no cinema ou para um show, você pode ficar tentado a pagar meia. E numa conversa entre brasileiros, você vai ouvir alguém perguntando: e aí, você paga inteira ou você paga meia? Pagar meia significa pagar a metade do preço. Mas se alguém for passar um telefone para você, você também vai ouvir a palavra meia, mas não tem nada a ver nem com metade, nem com a peça de roupa, mas tem a ver com o número 6. É isso mesmo. Nós brasileiros usamos meia para se referir ao número 6. Então, um número, ao invés de eu dizer 3564, eu posso dizer 3564. 3564. O meia também pode significar 6. E também é muito usado em horas, para falar das horas. Por exemplo, agora são mais de 6h30. 6h30. Então, 6h30 significa 6 horas e 30 minutos. Então, meia também pode significar 30 minutos. E, por último, mas não menos importante, uma expressão que eu duvido que você saiba, que usa a palavra meia e não tem nenhum desses significados. Na verdade, tem. É parecido com o significado de metade, mas a expressão junta duas palavras significa algo totalmente diferente e não pode ser traduzida literalmente. Meia boca. Se alguém disser para você que o seu trabalho está meia boca, cuidado. Esse meia boca talvez significa metade, né, da boca, mas não tem nada a ver com a boca em si. Meia boca significa mal feito. Significa um trabalho mais ou menos, um trabalho não muito bem feito, né? Então, isso não só para trabalho, mas qualquer coisa. Ah, isso aí é meia boca. Meia boca é mais ou menos, não é grande coisa. E aí, gostou de aprender todos esses significados e possibilidades de uma palavrinha tão pequena, meia? Não se esqueça que para muito mais conteúdo desse e ainda para um PDF exclusivo, acesse a nossa comunidade no Patreon. Junto com essa aula, na comunidade você vai encontrar material exclusivo que só nossos queridos membros da comunidade KSP Wannabe Jedis têm acesso. Language learning is a journey of constant discovery. So the mistakes you make aren't failures. They're just milestones in your linguistic adventure. Each mistake brings you closer to understand Brazilian culture and communication. Your turn. Comment below with your most embarrassing Brazilian Portuguese mistake. Did you accidentally say something ridiculous? We want to hear your story. And please don't forget to subscribe and check out our next video.